Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui sobre energia e meio ambiente. A gente já iniciou nas aulas anteriores, né? Na última aula a gente falou sobre petróleo, né? Foi o último conteúdo que a gente trabalhou, né? Hoje a gente vai falar sobre carvão mineral e, e gás, né? Mas antes da gente iniciar, tem uma frase aqui que eu vou falar para vocês. Ó. Em qualquer país, a estrutura energética é um dos elementos mais decisivos da economia e da geopolítica. Por isso, é considerado um setor estratégico. Nenhum país ele se desenvolve sem ter uma estrutura de fornecimento de energia, né? Para que um país cresça do ponto de vista econômico, ele tem que ter disponibilidade de energia. E também a energia ela faz parte assim é um dos fatores que leva conforto à sociedade, né? E hoje, no mundo de hoje, a gente não vive sem a disponibilidade de energia. Qualquer que seja a atividade econômica desenvolvida pelo ser humano vai precisar de disponibilidade de energia. Agricultura, pecuária, serviços, né, transportes, tudo vai precisar de disponibilidade de energia. E então hoje a gente vai falar sobre outros dois tipos de fontes de energia, duas matrizes energéticas que também fazem parte que também a gente pode se obter também faz parte dos combustíveis fósseis, né, que é o carvão mineral e o gás natural. Também são considerados combustíveis fósseis e também muito poluentes, principalmente no caso o carvão mineral é muito poluente, né? E o carvão mineral ele foi a principal fonte de energia durante a primeira revolução industrial, lá a primeirinha, lá onde começou na Inglaterra naquele tempo, século XVIII, XIX, a principal fonte de energia era o carvão mineral. Por exemplo, o primeiro meio de transporte movido a combustível foi o transporte ferroviário. E quem movia as locomotivas era o carvão mineral naquele tempo, né? E o petróleo ele veio depois do carvão mineral, né? E aí aqui diz o seguinte sobre o carvão, sobre carvão e gás, ó. Ambos aliás, ocupam respectivamente a segunda e a terceira posições no consumo mundial de energia. Ou seja, após o petróleo, depois do petróleo, o carvão e o gás natural, hoje, na atualidade, ainda são consideradas as duas, ocupam as duas posições, né, no consumo mundial. São as segunda e terceira fontes de energias mais consumidas no mundo, né? O carvão, logo após o petróleo, e depois o gás natural. Aí diz o seguinte, que mais da metade da energia elétrica produzida no planeta é obtida em usinas que utilizam carvão mineral ou gás natural como fonte primária de energia. Aqui no Brasil a gente não ouve muito falar do carvão mineral, né? Mas tem alguns países, como os países europeus e a Rússia, que fica uma parte da Europa e a outra parte na Ásia, que utilizam muito carvão mineral, né, como fonte de energia. Lá não tem os rios não tem rios de planaltos, ou não tem a disponibilidade de rios caudalosos como o Brasil aqui durante o ano todo para fornecimento, para ter uma produção elevada de energia hidráulica. Tem rios, lá se produz também energia hidráulica, mas não com o mesmo potencial de produção de países como o Brasil. E aí o carvão mineral é muito usado, principalmente no período
do inverno, né, para o fornecimento de energia. E aqui diz ainda sobre o carvão mineral que é uma rocha metamórfica de origem sedimentar e não deve ser confundido com o vegetal, né? Observação importante aí, ó. Carvão mineral não é a mesma coisa de carvão vegetal. O carvão vegetal é aquele lá que vocês utilizam quando vão fazer churrasco, essas coisas, né? Que é obtido a partir da queima do vegetal, né? Da madeira. E o mineral não. O mineral ele é obtido diretamente na rocha. É um tipo de rocha. Está presente na rocha, né? E não em todos os lugares. Geral, se extrai o carvão mineral nos locais onde tem a jazidas de carvão mineral, né? Ou seja, grande concentração de carvão mineral. Não são todos os lugares que tem, nem todos os países, como é o caso do Brasil. No Brasil, a disponibilidade de carvão mineral no Brasil é muito pequena, ficando restrita mais à região sul do país. E ainda não é um carvão de boa qualidade, né? E aí o outro tópico diz o seguinte, que entre as fontes não renováveis de energia, o carvão mineral é a mais abundante de todas. Olha aí, gente, um ponto importante, né? O carvão ainda tem muito carvão, ainda existe muitas jazidas de carvão, até mais do que o petróleo, né? É a mais abundante, quer dizer que é a que tem mais disponível ainda no meio natural. E mudando aqui ainda sobre o carvão, é utilizado em atividades siderúrgicas e na produção de energia em usinas térmicas. Siderúrgica é onde se transforma o ferro, né? Derrete o ferro, molda, né? o ferro obtido diretamente da mineração. E para derreter o ferro, aquele material, aquele pó, né? Obtido diretamente da rocha, precisa de elevadas temperaturas. E aí, para se produzir muito calor, é necessário um carvão mineral de boa qualidade. E aí, no caso, o combustível usado nas siderúrgicas é o carvão mineral, que tem maior capacidade de produção de calor, né? E além de constituir, assim, eu esqueci de falar, na produção de energias em usinas termoelétricas. Termoelétricas são aquelas onde se produz energia a partir do calor, né? E o carvão ele é muito usado. Além de constituir fonte de energia, o carvão mineral é importante matéria-prima da produção de produtos químicos orgânicos. Olha aí, não é só para produção de energia. Como aqui citou o exemplo do piche, o asfalto, corantes, plásticos, inseticidas, tintas, etc., né? E as desvantagens do carvão. Aqui cita alguns exemplos de desvantagens. A poluição, é claro, né? A principal desvantagem. Os prejuízos que são gerados ao meio ambiente no geral são as desvantagens do carvão. Ó. Produz muito... Aqui diz que a estrutura molecular contém enorme quantidade de carbono e enxofre, que após a queima são lançados na atmosfera na forma de gás carbônico, que agrava o efeito estufa e do dióxido de enxofre também, né? O grande responsável pela chuva ácida. Então as desvantagens são os prejuízos que são gerados ao meio ambiente, principalmente os que estão frisados, o efeito estufa e a chuva ácida, não é isso? Então eu vou parar esse vídeo aula aqui, depois